Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal Bíblia no Ar, Pastor José Rodrigues. E hoje quero trazer um tema importantíssimo para você. Eu só quero pedir a você encarecidamente que você assista o vídeo até o final, porque do contrário você não vai entender aquilo que está sendo transmitido. Bom, então assista até o final e com certeza você vai entender e o vídeo sim é edificante. O tema de hoje é um tema que pode parecer controverso, mas nós vamos fazer com que ele possa ser perfeitamente entendido, tá bom? Então vamos em frente. O tema de hoje, talvez você fique até um pouco com o pé atrás, mas assista até o final para poder você entender. Devo crer em milagres? Eu devo crer em milagres, certo? Então vamos ver se devemos crer ou se não devemos crer. A pergunta é: devo crer em milagres? E eu gosto de escrever para que você possa acompanhar lendo e também ouvindo e vendo, para que você assim possa, com certeza, melhorar o seu conhecimento, tá bom? Então a pergunta é: devo crer em milagres? É possível, né? Poderia até também ser assim, é possível crer em milagres? E eu gosto de escrever, né? Para você acompanhar. Vou usar uma argumentação aqui terrível e você vai acompanhar. Visto pelo ângulo naturalista, a destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19 não teria ocorrido pela mão do anjo do Senhor, mas pelo incêndio do betume local durante um terremoto. Também a mulher de Ló não teria se transformado numa estátua de sal, mas sido levada por uma gigantesca onda do Mar Morto, e o que Ló viu ao olhar para trás, depois de estar seguro na montanha, foi um bloco de sal do tamanho de uma pessoa na praia. A escuridão que cobriu o Egito na época do Êxodo teria sido apenas um eclipse. Vamos em frente e vamos ver se devemos crer em milagres ou não. Devemos crer em milagres? Naturalistas e astrônomos dizem que a estrela que guiou os magos até Jerusalém não seria nenhum fenômeno especial, mas uma conjunção de planetas ou o aparecimento de uma supernova. A ressurreição de Lázaro não seria o retorno de um morto à vida, mas o despertar de um coma ou de um estado catatônico. No estado de coma, argumentam os médicos que a audição é o último sentido a se perder e por isso Jesus despertou Lázaro com um grito. Vamos ver esses argumentos? Devo crer em milagres? Além disso, a própria Bíblia diz que houve colaboração da natureza em alguns milagres. Por exemplo, a divisão do Mar Vermelho é atribuída à ação direta de Deus, mas admite a Bíblia, né, o uso da natureza no processo. Veja o texto. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco. E as águas foram repartidas. Êxodo 14, 21. Bem, até aí dá para entender a opção dos naturalistas. Agora é preciso que eles expliquem como todo o exército de Faraó, fica faltando os naturalistas explicarem como o exército de Faraó afogou-se em poucos palmos de água de altura, né? Isso, na verdade, fica difícil de se entender. Então, vamos em frente para a gente tentar ver essas coisas com mais tranquilidade, certo? Para vermos como realmente podemos entender estas coisas. Vamos lá. Devo crer em milagres? Eu tenho muitos livros científicos aqui e sou um autodidata, gosto de pesquisar a ciência,
Mas eu tenho um livro muito interessante aqui de Colin Humphrey. Ele é da Universidade de Cambridge, dos Estados Unidos. Então, ele tenta provar cientificamente que os milagres de Êxodo aconteceram, mas adota explicações naturalistas para os eventos descritos na Bíblia. Na concepção do cientista, os milagres ocorreram, mas não diretamente pela mão de Deus. Então, vamos em frente. Continuo dizendo, devo crer em milagres? Cuidado que as minhas argumentações são terríveis. Mas não deixe de assistir até o final, senão você vai terminar sem entender. Eu vou usar agora o argumento do túnel do tempo, certo? Se eu pudesse voltar no tempo e dizer para o povo do Êxodo, ou o povo dos tempos bíblicos, que no futuro as pessoas poderiam voar, isto seria incrível milagre. Se eu dissesse a eles que no futuro as pessoas veriam umas às outras em qualquer lugar do planeta, em fração de segundos, isto seria incrível. E eu estaria profetizando milagres. Deu para você entender esse argumento? Continuo fazendo a pergunta: devo crer em milagres? Vou usar ainda o argumento do túnel do tempo. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer para aquele povo que no futuro os pregadores fariam seus sermões e seriam ouvidos a milhares e milhares de quilômetros de distância, isto seria um incrível milagre. Ou diriam que eu era um falso profeta e talvez até eu seria morto por querer usurpar, quem sabe, o lugar de Moisés e de Josué. Continuo dizendo, devo crer em milagres? Continuo dizendo isto. O argumento do túnel do tempo ainda vou usar. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer para aquele povo que no futuro os médicos transplantariam corações, cérebros, medula, fariam transfusão de sangue, implantes de órgãos humanos, transformariam homens em mulheres e mulheres em homens, provavelmente eu seria morto por aquele povo, porque enfurecido pensaria estar apenas eliminando um falso profeta. Agora eu já mudo um pouco a entonação e digo assim: é possível crer em milagres? Será que é possível? Então eu vou começar agora a jogar para você uma outra argumentação. Ainda que alguém argumenta que a ciência e a tecnologia de hoje consegue fazer proezas como as cirurgias do cérebro, a quimioterapia, os transplantes de órgãos e a clonagem, que no passado seriam considerados milagres, vejam agora meus argumentos sobre isso. Argumento A. A tecnologia de hoje é de hoje e não de ontem, ou seja, não daquela época e não dos tempos bíblicos. B. A ciência atual, por mais sofisticada que seja, não consegue repetir experiências que a Bíblia considerava milagres ou sinais, como, por exemplo, ressuscitar mortos em decomposição. A ciência atual ainda não consegue, não vou dizer que ela não consiga no futuro, mas ainda não consegue. Bem, então, ainda não consegue e provavelmente não conseguirá também no futuro. Mas vamos em frente. Vamos ver o que vai acontecer nas argumentações daqui para frente. É por isso que eu digo a você, quando você estiver num debate, principalmente com aqueles que são ferrenhos contra o cristianismo, não se desespere. Peça ajuda do Espírito Santo. Se você não tem uma intelectualidade suficiente para chegar lá, não se preocupe que o Espírito Santo lhe ajuda. Eu estou dizendo isso porque tenho experiência própria, certo? Vamos em frente. É possível sim crer em milagres. Agora eu já mudo a entonação da voz e também dos argumentos e digo, é possível sim crer em milagres, mas não pare por aqui, porque do contrário você não vai entender completamente o que quero dizer.
Então, ainda que alguém argumente que a ciência e a tecnologia de hoje conseguem fazer proezas como a inseminação artificial, quando Maria engravidou, conforme Lucas 1, 26 a 38, a ciência nem sonhava com isto. A ciência nem sabia o que era inseminação artificial naquela época, tá bom? E aí o que dizer do relato bíblico encontrado no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, que diz que os israelitas iam levando o morto e, assustados por saqueadores moabitas, soltaram o morto na cova de Eliseu, que já tinha morrido há tempo, e o morto ressuscitou. Né? Veja só, veja aí. Há tempos que Eliseu já tinha morrido, estava ali a cova dele, os israelitas iam levando um determinado cidadão que tinha morrido, mas apareceram saqueadores moabitas ferrenhos, terríveis contra os israelitas, e eles, assustados, correram e jogaram o morto dentro da cova de Eliseu. Quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Eita! É demais, viu? A ciência naquela época jamais poderia, e hoje jamais poderia desvendar um mistério desse. Vamos em frente. É possível sim crer em milagres. A ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7, 11 a 17, que narra o milagre onde Jesus ressuscita o filho dela, trazendo alívio à sua tristeza. Ocorreu num tempo em que nem a ciência nem a tecnologia sonhava com isto. Deu para você entender como a coisa não é bem assim como alguns querem que funcione? Alguns querem pegar os cristãos e colocar no bolso. Quando alguém começa a fazer isso na minha frente, eu começo a ficar com as orelhas vermelhas, começo a ficar, o sangue sobe para a cabeça, eu começo a sentir um calor tremendo e começo a desmontar os argumentos desses que querem suplantar os cristãos. É possível sim crer em milagres, digo eu. A história da mulher que sofria do fluxo de sangue está nos relatos dos milagres de Jesus, encontrado nos evangelhos de Marcos 5, 25 a 29, Mateus 9, 20 a 22 e Lucas 8, 43 a 48. O relato descreve uma mulher que sofreu com hemorragias por 12 anos e foi curada ao tocar na roupa de Jesus. Nem a ciência nem a tecnologia daquela época sonhavam com isto de forma nenhuma, tá bom? Então, vejam só, se você for um cristão de verdade, cheio do Espírito Santo, não tem demônio que possa com você. Bom, vamos em frente. É possível sim crer em milagres. O versículo bíblico que descreve a ressurreição de Tabita, feita por Pedro, agora não é só Jesus, né? Atos 9, 40 a 43. A passagem relata que Pedro mandou as pessoas saírem, ajoelhou-se e orou, e então disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, sentou-se, e Pedro levantou e a apresentou viva aos demais. Lucas era médico, mas não estava lá. E Pedro não era médico, mas foi usado por Deus. Deu para você agora entender porque Deus usou Pedro e não Lucas? Se Deus tivesse usado um Lucas, né? Eu estou apenas aqui conjecturando, porque os tempos, né, não dá nem para encaixar isso direito. Mas era um médico, poderia restar alguma dúvida, mas Deus usou Pedro, um simples pescador, e ressuscitou Tabita. Eu creio sim em milagres. Bem, se você gostou do vídeo, faça assim. Se não gostou, faça assim, certo? Eu não tenho problema nenhum. Argumente, faça aí uma argumentação, comente, certo? Eu não tenho problema. Você apenas vai entender que se a sua argumentação for ao contrário, eu tenho o direito de também contra-argumentar no próprio comentário, certo? Tenho esse direito. E não vou aqui lhe desrespeitar.
Vou argumentar com classe e dentro do conhecimento científico necessário, certo? Não sou médico, não sou cientista, mas sou autodidata em diversas ciências e não tenho medo de discutir o assunto. Bom, então eu vou fazer a argumentação teológica e científica, se por acaso necessário for. Mas fique à vontade. O importante é que você comente o vídeo. Deus abençoe, até a próxima. Estamos chegando lá. Já temos quase 6.000 inscritos. Quem sabe, se você não é inscrito, vai se inscrever hoje.